cansado, e aí de repente recebo uma ligação já no fim da tarde. Eu falei, pastora Cláudia, vem, qual é a próxima? A pastora falou, olha, eu não vou demorar a chegar, fala para o Lucas abrir o culto. Eu falei, cara, que isso não é possível. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Mas Deus é bom, irmão, porque Deus, ele age em nossas vidas de maneiras extraordinárias. E hoje eu não tive tempo nem para parar para almoçar. E aí eu falei, ainda falei brincando ainda. Fui para Laranjeira e saí de Laranjeira, fui para Gávea, estou vindo da Gávea para Copacabana. Eu falei, não vou parar para almoçar, que acho que é um jejum forçado. Né? E aí a pastora liga. Então, Deus, ele tem as suas maneiras de agir em nossas vidas. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, lá no versículo 36, e eu pude sentar ali um pouquinho ali atrás, ficar bem ali atrás e sentir a presença de Deus tão real no nosso meio, algo tão extraordinário. Meu coração estava ali saltitando, meu coração estava ali acelerado por causa dessa presença. Então o livro de Lucas, lá no versículo 36, diz assim: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou-se atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois enxugou seus pés com os cabelos e beijou e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dizes, mestre, disse ele. 2 homens devia certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amou mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que ama pouco, foi pouco perdoado. Pois aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros os outros convidados começaram a perguntar: quem é este homem que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de palavra e pedimos a Deus, tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos entender, Senhor, o teu poderoso perdão que veio sobre nossas vidas, a tua graça que caiu sobre nós.
Então, Senhor, em nome de Jesus, toque em nossos corações nessa noite, que possamos ter esse entendimento, que fomos perdoados, e que não tínhamos como pagar tal dívida. E o Senhor pagou por nós e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui uma história de uma mulher, e alguns estudiosos dizem que essa mulher era tal da Maria Madalena, que havia sobre ela uma quantidade enorme de demônios, uma legião. E Jesus ele é convidado por um fariseu para jantar. E com esse fariseu, havia muitos ali dentro daquela casa. Havia muitas pessoas, e não só o fariseu, mas os outros também. Eles não chamaram Jesus só por ele ser Jesus. Eles chamaram para prová-lo, para pôr a prova. Eles chamaram para ter certeza, para ver se realmente ele era o Messias, para ver se realmente ele era o Filho de Deus. E nenhum deles se preocupou em dar água a Jesus para Jesus lavar os seus pés. Nenhum deles o saudou com beijos, diferentemente dessa mulher. Ainda que ela fosse uma mulher impura, ainda que ela fosse uma mulher considerada pelos outros, impura na verdade, considerada pelos outros pecadora, pelos outros como uma mulher pecadora, ela não se importa com isso. Ela tem a notícia, ela recebe a notícia de que Jesus está ali naquela cidade, que Jesus está na casa desse tal Simão, fariseu, jantando ali com eles, e ela, sem a permissão de alguém, ou se ser convidada, ela entra naquela casa. E a Bíblia ela vai dizer que essa mulher ela traz consigo um frasco de alabastro cheio de um perfume. No livro de João vai dizer que havia uma mulher com um vaso, e essa mulher ela quebra esse vaso de perfume sobre Jesus, e os próprios discípulos de Jesus eles começam uma discussão a respeito daquele perfume, perguntando não poderia ser vendido e ter dado aos pobres. Diferente daqui os homens eles não se importam com o valor do perfume, mas eles se importam com quem estava derramando o perfume, com quem estava tocando Jesus. Eu quero te dizer, igreja, que hoje comigo, com você, conosco não é diferente. Muitas pessoas olham para nós e vai sempre nos julgar pelo nosso passado. Passado esse que foi lançado no mar do esquecimento, passado esse que Jesus apagou, passou uma borracha. Passado esse que Jesus já disse para a gente por diversas vezes através da Bíblia, que ele já não se lembra mais. Mas o mundo, irmãos, que é o tempo todo inimigo da igreja, inimigo nosso, ele sempre vai querer trazer isso para lançar em nosso rosto. Mas eu quero te dizer, irmãos, que isso não é empecilho para você deixar de adorar, isso não é empecilho para você chorar aos pés do Senhor, isso não é empecilho para você entoar o perfeito louvor. Digam o que falar de você, você é um verdadeiro adorador. Digam o que quiserem dizer de você, nada disso pode te calar, porque verdadeiramente você foi liberto, você foi livre. Eu estava lendo Coríntios agora ali atrás, sobre a reconciliação. Ele nos reconciliou com ele, ao ponto de nos dar o teu Santo Espírito. Ele tira de nós a escuridão, coloca sobre nós a sua luz, e ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e essa mulher estava em Cristo Jesus. Por isso ela já não se importa mais com o que vão dizer, por isso ela já não se importa mais com os quereres do seu coração, com as suas vontades. O desejo do coração dela, na verdade, naquele momento, já não era mais os bens materiais, já não era mais as coisas terrenas dessa terra. O desejo dela naquele momento era somente adorar o Pai, adorar o seu Criador, adorar o seu Salvador, Cristo Jesus. Eu não sei qual foi o propósito que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te convidar a você esquecer um pouco esse propósito e chorar aos pés de Cristo. Eu sentei ali, irmãos, e eu venho meditando a respeito dessa palavra há alguns dias. Por isso que, às vezes, eu falo para os jovens, esteja pronto, fora de tempo. Tempo e é fora de tempo. Não tem jeito, irmãos. A gente tem que ter a palavra em nossos corações. Nós temos que ter a palavra fincada em nós. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Eu venho meditando a respeito dessa palavra. E eu vinha falando para o Senhor,
Eu preciso me quebrantar mais. Irmão, se quebrantar não é sinal de você estar passando por luta, não é sinal de você estar passando por dificuldades. Se quebrantar nos pés do Senhor é sinal de adoração. É sinal de um coração contrito, um coração cheio de desejo da presença do Santo Espírito. Eu estava ali louvando a Deus, e o Lucas falando a respeito da morada, da casa do Senhor. Eu falei: Senhor, que isso possa plantar em meu coração, eu possa ter esse desejo de morar em tua casa todos os dias da minha vida. Irmãos, eu não preciso morar na igreja porque eu sou a igreja. Você não precisa morar na igreja porque você é a igreja, nós somos a igreja. O que precisa estar em nós ativo é a presença do nosso Pai, o Espírito Santo. E essa mulher, ela já não se importa mais com as coisas desse mundo, ela já não quer saber com quem está à sua volta, ela quer somente adorar ao seu Deus. Ela quer somente, naquele momento, regar os pés de Cristo com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, e muitas das vezes nós nos esquecemos disso, que somos a igreja, que temos que regar os pés de Cristo com as nossas lágrimas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele colhe as nossas lágrimas em um odre de alegria. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ainda que o choro ele dure a noite toda, a alegria ela vai vir pelo amanhecer. Por que isso? Porque Cristo recebeu o teu choro, porque Cristo recebeu a sua adoração. E muitas das vezes nós chegamos diante de Deus, chegamos nesse lugar somente para pedir, somente para falar: Senhor, eu quero, preciso. A Bíblia ela vai dizer que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, irmãos, eu quero te convidar nesse momento a você deixar que o Espírito Santo conduza a tua oração, a permitir que Ele leve você a um lugar de adoração, que não seja feita a minha vontade, mas em todavia a vontade do Pai. Faça como Cristo falou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Muitas das vezes nós queremos a nossa vontade, quando Cristo tem outras coisas melhores para nós. Muitas das vezes o que queremos, irmãos, é passageiro, é insuficiente. Muitas das vezes o que queremos, irmãos, não vai suprir a necessidade, irmão, que nós temos. O único que pode suprir, a única coisa que pode suprir todas as nossas necessidades é a presença do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Muitas das vezes nós nos esquecemos do que Isaías fala. Isaías ele vai dizer, irmãos, que ele vê o Senhor sentado no seu trono e os anjos adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu me lembro muito bem um momento de adoração num culto em que o Senhor falou: clame Santo, Santo, e eu comecei a clamar, e eu comecei a dizer: Senhor, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Santo, e comecei a trazer a minha memória, a minha lembrança, algumas belezas que eu estava passando, e até mesmo de alguns irmãos, e fui clamando: Santo, Santo, e de repente, irmãos, parece que desce algo sobre a minha vida, que foi algo tão tremendo que reinou a paz de Cristo. E aquelas lutas parece que findaram, parece que, sabe, não tinha luta mais. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Essa mulher, ela tem um entendimento do que Cristo fala para esse homem. Ele diz: olha só, tem dois homens que deviam um credor. Um devia 500, o outro 50. E nenhum deles tinha dinheiro para pagar. Nenhum de nós, irmãos, que aqui nos encontramos, tinha como pagar, Senhor, o preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Não tem jeito, nenhum de nós temos como pagar, irmãos, a dívida que os nossos entes queridos deixou. Não tem como, irmão, só Cristo. Então, às vezes, nós estamos buscando pela nossa família, mas, todavia, nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Cristo. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós dizemos: não, cara, você tem que... Não, o que nós temos que fazer é falar: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é bom, o Senhor sabe o que é perfeito. O Senhor sabe, Senhor Deus da glória, o que vai ser melhor para a vida dele. Então, está nas tuas mãos. E é o seguinte, irmãos, orou, entregou na mão de Deus. Depois não chora, não fala: Senhor, tem misericórdia. Não, deixa Deus tratar, deixa Deus ser Deus. Não tem jeito. O meu amor não é maior do que o amor de Deus, irmãos.
Então aquele homem, Jesus diz para aquele homem que o credor perdoou a dívida de ambos. E ele pergunta qual deles amou mais. E Simão diz, eu creio, eu julgo que o que amou mais foi o que recebeu o maior perdão. Irmão, nenhum de nós sabemos o preço que foi pago na cruz do Calvário pelas nossas dívidas. Eu não tenho como julgar qual o tamanho de iniquidade que eu vivi no passado. Você não tem como julgar, mas eu tenho agora a certeza de que esses pecados foram perdoados. Então eu não preciso ficar me martirizando, eu não preciso ficar mais chorando, eu não preciso ficar dizendo, Senhor, não, eu preciso dizer, Senhor, eu creio que os meus pecados foram perdoados e já foram lançados no mar do esquecimento, e disso eu já não me lembro mais. Falem o que quiserem falar. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não estou nem aí para quem fala mal de mim, ou que fala, meu irmão, eu quero servir a Deus. Meu irmão, eu não esquento quando alguém chega para mim e fala, meu irmão, eu falei outro dia para o rapaz, o cara já contei isso lá na escola dominical, o cara falou para mim, eu não creio que você é crente, eu não creio que você está, eu creio, ele falou para mim, eu creio que você só está atrás da Bíblia, está se escondendo. Eu falei para ele, é direito teu, mas eu não me importo com isso. O importante para mim é Cristo estar em mim. O importante para mim é eu dizer, a vida que eu vivia já não vivo mais eu, mas Cristo hoje vive em mim. E ele ficou me olhando, irmãos, eu nem aí para ele. Ainda um amigo meu compadre, né, Maguinha, o Paulo falou assim, não, peraí, o André não, meu irmão, ele eu boto a mão no fogo. Eu falei, não bota não. Não, bota, falei, não bota, falei, bota, então bota que tu vai queimar, irmão, não tem jeito, não adianta. Ainda assim tem pessoas que vão nos defender, mas eu tenho a certeza, irmãos, e creio nisso, de quem tem habitado dentro do meu coração, isso é que importa. Eu não vou me importar com A ou com B, o importante é eu ter a certeza de que fui perdoado. O importante é eu entender, irmãos, que através desse perdão eu posso chegar aos pés de Cristo hoje, posso regá-lo. Que hoje eu posso tocar em Cristo, irmãos. Mas como aí, André, como que é isso? Irmãos, às vezes parece que é loucura, né? A Bíblia ela vai dizer que para o mundo isso aqui é loucura. Então, irmão, muitas das vezes, quando você está adorando, muitas das vezes, quando você está ali aos pés de Cristo, chorando, glorificando a Deus, tenha certeza, você está tocando a orla de Cristo. Não tem outra explicação, irmãos. Não tem o porquê, não tem como explicar tal quebrantamento que vem sobre nossas vidas, tal aflição quando estamos adorando, que muitas das vezes traz tal constrangimento, que se pudéssemos nos enfiar dentro da terra, nós nos enfiaríamos. Mas não tem jeito, a Bíblia vai dizer que o salmista ele diz, se eu fizer a minha cama no Senhor, ali o Senhor vai estar. Não tem onde se esconder dele, mas a presença dele é real em nossas vidas. Então eu quero te convidar, irmãos, a você esquecer um pouco dos seus quereres, das suas vontades, e falar, Senhor, eu preciso te adorar. E dizer, Senhor, eu quero te adorar, dizendo, santo, santo, santo. Sabe por quê, irmãos? A bênção nos pertence. A Bíblia ela vai dizer que essas bênçãos aqui, que está escrita na Bíblia, elas nos acompanharão se nós formos fiéis ao Senhor. Outra coisa, Paulo ele diz que o nosso Pai Celestial já nos abençoou. Nós temos que ter entendimento disso, irmão. Nós não fomos reconciliados com Ele, nós nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo. Você não tem, vamos lá, olha só, presta bem atenção. O Davi e o Lucas não tem lá direito à herança do André ali. Tem direito, a Sara está querendo se enfiar, já se enfiou, não tem jeito. Vai ter direito, né? Então, irmãos, como que você vai dizer que você não tem direito às bênçãos do Pai Celestial? Ele te tomou como filho, você foi reconciliado com Ele, irmãos. E não foi, irmãos, vamos dizer como Paulo fala, irmão, não foi por mão de homem, não foi por ser, não, irmão, foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Esse sangue que caiu sobre a sua vida.
Então, se você tem Ele como teu Pai, irmãos, nessa noite, o Pai Celestial, tenha certeza de uma coisa: você tem direito, você tem o direito e você tem livre acesso a todas as bênçãos que Deus já liberou sobre a tua vida através da palavra. É que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar essa dimensão. Aí nós ficamos dando burro em ponta de faca, Senhor, e ficamos orando e esquecemos de falar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Isso é que eu quero. Irmãos, hoje eu acordei e aí eu falei: peraí, deixa eu orar primeiro. Levantei primeiro, a Joana tem levantado primeiro do que eu. Hoje eu surpreendi ela, levantei primeiro. Aí eu orei. E uma coisa que eu lembrei é que lá atrás, irmãos, no início eu sempre fazia uma oração, falava: Senhor, adestra minhas mãos para o meu trabalho, que onde eu colocar as minhas mãos venha ser bênção. Isso aí, irmão, tinha alguns trabalhos hoje complicados, e foi coisa assim, se tornou simples. Aí uma senhora falou assim para mim: cara, você é craque, que é isso? Ninguém conseguiu colocar isso. Eu só pude dizer: Deus é fiel. Deus, Ele ouve a nossa oração. E aí, irmãos, eu fui surpreendido com essa bela oportunidade, mas eu estava ali orando e falei: Senhor, que eu não possa só ficar atrás do púlpito pregando, eu quero ganhar almas. Irmãos, o desejo do nosso coração tem que ser esse: saquear o inferno hoje. Nós estamos nos aproximando de alguns dias, irmãos, que eu creio que vai ser dias maus, mas eu tenho a certeza de que o Espírito Santo vai estar conosco. Então, irmãos, quando essa mulher ela se prostra diante de Cristo e ela começa a lavar os seus pés, ainda que todos aqueles comecem a julgá-la e comecem a dizer: se esse homem soubesse quem é ela, ele não permitiria que ela tocasse nele. Cristo já sabia. Eu quero te dizer, Cristo sabe quem você é. Cristo sabe do que está no seu coração. Cristo sabe do que ronda o seu coração. Irmãos, eu estava orando, eu falei: Senhor, purifica os meus lábios, purifica os meus olhos. O Senhor falou para mim hoje de manhã: peça diferente, peça para mim purificar o seu coração. Porque o que a Bíblia ela diz, irmãos? Eu tive um entendimento. A boca ela fala o quê? A boca ela profere do que o coração está cheio. E os olhos a mesma coisa, ele vai olhar, irmãos, segundo o desejo do seu coração. A mente, irmãos, vai pensar segundo o desejo do seu coração. Então vamos pedir ao Senhor para lavar os nossos corações. Então, quando todos os homens pensam que Cristo não sabia quem era aquela mulher, ele diz: ó, meus irmãos, eu conheço ela. E ainda que ela seja tal pecadora como vocês falam, os muitos pecados dela foram perdoados. Eu quero te dizer, irmãos, tenha certeza de uma coisa: os seus pecados foram perdoados. Tenha certeza disso. A sua dívida foi paga. Tenha certeza disso. A dívida do seu esposo, a dívida da sua filha, do seu filho, já foi pago na cruz do Calvário. Então agora eu quero te convidar a você a adorar, a entoar o perfeito louvor. André, eu adoro, eu glorifico, mas eu quero te convidar a chorar aos pés de Cristo. É porque muitas das vezes nós ficamos retraídos e ficamos com medo das pessoas falar: está aí um Jeremias chorão. Não, irmãos, está aí um verdadeiro adorador. Está aí um Paulo e Silas, ainda que esteja na prisão, está adorando. Está aí um Pedro, ainda que esteja lá na prova, guardado entre os soldados, está adorando. Está aí o Estevão, ainda que está sendo apedrejado, está adorando. Diz: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que faz. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração e convido a vocês a ficarem de pé, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Eu vou passar já para a pastora Cláudia. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Eu quero te convidar a você trazer a sua memória todo o perdão que Cristo já liberou sobre sua vida. Eu quero te convidar a você dizer: Senhor, obrigado,
pelos muitos perdões que o Senhor liberou sobre mim. Eu quero te convidar a você a colocar o seu coração diante dele e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um novo coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos prostramos diante dos seus pés nessa noite e te pedimos, Senhor Deus da glória, pela tua mão de poder sobre os nossos corações. Pedimos ao Senhor Deus da glória para que o Senhor venha tocar onde homem nenhum pode tocar. Pedimos ao Senhor Deus da glória que o Senhor venha esquadrinhar onde homem nenhum pode esquadrinhar, Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus da glória, em nome do teu Filho amado, tira, Senhor, todo o peso, Pai. Tira, Senhor Deus da glória, toda acusação. Tira, Senhor Deus da glória, todo medo. Tira, Senhor, todo rancor. Tira, Senhor, toda aflição. Tira, Senhor Deus da glória, toda raiz de amargura. Tira, Senhor, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Deus. E coloque em nós, aleluia, oh Senhor Deus da glória, um coração quebrantado e contrito. Nos dê, Senhor, um coração de adorador. Nos dê, Senhor Deus da glória, um coração, Senhor Deus da glória, que te adore em espírito e em verdade. Senhor, nos dê um coração, Senhor, lavado com o teu sangue, que nos torna, Senhor, alvos como a neve. Nos dê, Senhor, um coração, Senhor Deus da glória, segundo o teu coração. Ó Deus, renova em nós o teu Espírito, renova em nós, ó Pai da glória, a tua força. Ó Deus, nessa noite pedimos a ti, Deus da glória, toca, Senhor, com a tua mão de amor e receba, Senhor, o nosso choro, a nossa lágrima. Receba a nossa adoração, Pai. Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, sair daqui hoje com um espírito totalmente quebrantado. Que possamos hoje, ó Senhor Deus da glória, sair daqui, Deus da glória, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já prometeu e liberou sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Senhor, tomar posse da paternidade do Senhor sobre nossas vidas. Oh Pai amado, Tu és o nosso Pai, que nos tornou filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus. Oh Deus de maravilha, Tu é aquele que nos tornou filho quando estávamos órfãos, quando estávamos decaídos em pecados, quando estávamos, ó Senhor, na escuridão. O Senhor nos toma com a Tua potente mão e nos transporta para a Sua maravilhosa luz, para a luz do Seu reino. Aleluias! Glórias ao Teu nome, Rei. Glórias ao Teu nome, Pai. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno de louvor, de honra e de glória. Aleluias! Oh, santo, santo, santo és o Teu nome, Deus. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e pedimos, ó Pai, ó Santo Deus, opera em nós, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade venha prevalecer em nós. Nós Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!